Pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês aqui, ó. Fala com o povo aí, Rico. Oi, minha gente, boa tarde. Sou eu, Ricardo Sá, aqui de Roma, para abraçar cada um de vocês. Rico, são lindos demais, Rico. Olha, muito feliz, muito emocionado de falar com cada um de vocês. Este projeto de evangelização, ele está no meu coração, no coração da Eliana. E eu queria saudar vocês de um modo muito concreto. Queria dizer 3 coisas para vocês, bem simples, e eu espero que seja importante nesse momento da caminhada de vocês. Uma é, considerem o tempo. A gente vive num mundo onde todo mundo quer tudo rápido, aqui e agora. E o tempo é um grande amigo. Então, considerem o tempo. Segundo, cuidem um do outro a partir das pequenas coisas. E sejam fiéis às pequenas coisas. Porque depois as grandes coisas virão. Mas as pequenas coisas são as mais importantes. E em terceiro lugar, considerem a tentação. Porque existe um plano diabólico para destruir a família hoje, agora, nesse exato momento. E vocês são a semente das famílias cristãs do futuro. Então, por favor, considerem o tempo. Considerem cuidar um do outro a partir das pequenas coisas. E considerem a tentação que ronda a vida, o relacionamento de vocês. E no mais, um beijo no coração de cada um. Uma vontade imensa de cantar para vocês, junto com a... Canta aí, então. Vou cantar. Canto sim, claro. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra mim. Deus iremos ser. Se não vale não. Em qualquer situação. Sendo o quê? Sendo um só coração. Obrigado, minha gente. Deus abençoe muito. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Letícia. Deus abençoe. Amém. Reza por nós, Rico. Beijo, mano. Tchau, tchau. Faz só de novo. Eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Cris, eu vou contar, não quero atrapalhar, mas eu vou contar porque eu canto essa música. Teve um momento na minha vida que o meu marido tentou mudar quem eu era. Tentou mudar que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Ele me queria do jeito dele. Ele queria eu mais quieta, aquela mulher mais calada. E ele pediu para Deus uma mulher extrovertida, mas ele não pediu a dosagem, né? Veio com muito. E quando eu comecei a perceber que eu estava me modelando para ser o que ele queria e deixando quem eu era, eu comecei a ficar doente. E aí, um dia uma pessoa mandou essa música para mim. E aí, quando eu penso que eu estou me perdendo, que eu quero agradar as pessoas, que eu sou muito de querer agradar, né? E eu comecei a cantar isso. E desde esse dia, eu sempre lembro quem eu sou. Eu sou o que
a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. E o meu marido começou a ficar chateado, que eu não era mais aquela pessoa. E eu tinha entendido tudo errado, que eu não tinha que mudar, eu tinha que modelar, mas não mudar a minha essência. Então, desculpa se atrapalhei, mas é por isso que eu canto essa música, porque eu já fui namorada, quis agradar, e eu me perdi. E Deus me resgatou, porque podia comprometer muita coisa. A felicidade do namoro, a felicidade do casamento. Amém. Amém. E eu também pedi que você cantasse essa música, porque eu sou a Cris. E eu sou o Betão. Uma filha muito amada de Deus. Um filho muito amado de Deus. Quando a gente fazia adoração hoje, que eu via Jesus olhando para cada um de nós, esse era o meu grande desejo para cada um de nós, que a gente entendesse que nós somos muito amados por Deus do jeitinho que nós somos. E eu digo isso porque eu tive uma adolescência muito conturbada. Com 14 anos eu já tinha tido a minha primeira relação sexual, já tinha fumado maconha, já tinha bebido, já tinha tudo. E eu fico olhando, hoje a minha filha tem 21, eu acho que ela ainda é muito novinha. E eu com 14. Com 12 anos eu já saía, matava aula na escola, ia jogar fliperama. Tomar pinga. Rabo de galo. E essa era a Cris. Quer dizer, não, essa não era a Cris. A Cris é a filha muito amada de Deus. Então esse meu recado é para você que, como eu, achava que você não era digna. Que você não era digno do amor de Deus e do amor de alguém. Porque quando a gente não se acha digno do amor de alguém, a gente se torna escravo, a gente mendiga carinho, a gente mendiga amor. E sabe aquele dom que Deus nos deu do encantamento, da sedução feminina? Eu usava a minha sedução para conquistar... O amor. Não era amor, né? Então, mas você buscava amor, né? Para conquistar as pessoas, porque eu achava que conquistando o meu coração seria saciado. E ninguém é capaz de saciar o nosso coração. Nem eu, Cristina. Nem você, gordo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, só Deus. E a Letícia falou também, e assim, só a gente estando inteira, se amando, não é se achando, gente, é se amando, amando as suas qualidades, lutando contra os seus defeitos, mas amando você do jeito que você é, do jeitinho que você é. Deus quis você assim. Então, se a outra pessoa não está querendo você assim, ela não está querendo você. Tudo bem, a gente tem que ajustar bastante, porque a gente às vezes é meio atrapalhado, né? E assim, eu sou atrapalhada. O Betão, às vezes, a gente está andando, quando eu vejo, eu estou no chão já. Eu tropeço, derrubo tudo. Quando a Júlia era pequena, eu ia entrar no carro, aí eu calculava errado o negócio, batia a cabeça da menina no negócio. O batente do carro, queria matar ela. Eu falo, não, tá tudo bem, ela sobreviveu, ela tem 20 anos, é super saudável, consegui cuidar dela. Enfim, gente, o que eu queria dizer para vocês é isso. Sejam vocês mesmos, assim, aproveite esse tempo para se conhecer, porque às vezes a gente sabe tudo que o outro tem que mudar, tudo que o outro tem que ser melhor, só que na verdade ninguém muda ninguém. Você tem que sair daqui querendo ser melhor. Ser o melhor que você pode ser. E aí todas essas dicas que a gente está dando aqui podem dar frutos. Porque se a gente sai daqui achando que o outro tem que mudar, o outro tem que ser, ou que eu não valho nada, a gente não vai conseguir. A nossa proposta hoje, o nome da nossa palestra, são as 10 formas de amor sem fazer sexo. O livro dos meninos está muito legal.
Acho que assim, quem não tem, é legal adquirir. Porque assim, esse encontro está começando aqui. É uma proposta de santidade no namoro, no casamento e para a vida inteira. Eu e a Cris estamos buscando a nossa santidade. O Ricardo e a Eliana estão buscando, a Pri está buscando. Vocês são casados? Os dois são casados, estão buscando. É uma luta da gente. E esse livro, gente, com toda a miséria do Adriano e da Letícia, porque são miseráveis também, mas Deus os iluminou muito para fazer. Porque fala de psicologia, fala de vida, fala de espiritualidade, dão dicas concretas para que a gente possa viver a vida do namoro, do noivado. Vou deixar, eu volto. Do namoro, do noivado, do casamento. Então, são dicas bem concretas. Vou dizer para vocês que a gente está nessa caminhada, a gente começou a buscar as coisas de Deus para a nossa vida em 1997. Foi quando a gente fez nosso primeiro retiro. E a gente tem descoberto muitas coisas. E esses dois benditinhos aí, em pouco tempo, tá certo que o rapaz é estudado, né? Mas os dois benditinhos, em pouco tempo, conseguiram colocar coisas num papel muito legal. Aqui é um compêndio bem bacana de coisas interessantes. Se não fosse tão interessante, eu não estaria falando para vender livro, não é isso. É porque acredito que esse livro pode ajudar vocês em vários aspectos. De fato, eu acredito. A gente já está usando isso com os noivos que a gente acompanha. Então, é legal vocês levarem. Eu aconselho vocês a também, na cidade de vocês, fazerem pequenos grupos, 2, 3 casais, se reunir a cada 15 dias, ler um capítulo, de repente um casal casado pode acompanhar vocês, para vocês partilharem, porque, gente, não se iludam que esse encontro vai mudar a vida de vocês. Ela pode mudar a direção, né? A gente está andando, de repente a gente viu um monte de coisa interessante e a gente mudou a direção. Mas geograficamente eu estou no mesmo lugar ainda. Se pegar o GPS de antes da conversão e de agora, é o mesmo lugar. É um processo novo, uma caminhada nova. O que a gente vai propor para vocês são possibilidades e que vai depender de vocês. Não cai do céu. É remar contra a maré. Mas é muito legal viver essa busca. A gente acredita piamente naquilo que Deus nos apresenta, que o catecismo, que a palavra, que o magistério, que a tradição da igreja nos apresenta. E esse livro pode ser uma boa cartilha, caminho suave, para que vocês possam dar continuidade a esse projeto. Não é mais caminho suave. Não é mais... A pedagoga falando, não, caminho suave não, pelo amor de Deus. Caminho suave não trabalha mais assim. Quem é professor aqui? Não, caminho suave, né, gente? Bom, gente, então a gente vai falar sobre as 10 formas de amar sem fazer sexo. E aí a gente estava pensando que, em vez de ir direto nas 10 formas de amar sem fazer sexo, eu fiquei pensando, mas por que não fazer sexo? Uai, eu tenho tesão por ela tem tesão por mim, a gente se ama, a gente só estamos, eu com ela e ela comigo, não tem outra pessoa na história. Uai, que mal tem? Nós vamos casar. Só estamos antecipando alguma coisa hoje. Que problema tem nisso? Porque esse olhar retrógrado. Então, antes de falar das 10 maneiras de amor sem fazer sexo, eu preciso entender que eu posso viver e que existe uma proposta muito legal que a igreja nos recomenda, que passa pela nossa sexualidade. E que a gente tem que distinguir o que é sexualidade e a genitalidade. Professora, é com a senhora. O menininho chegou na escola e falou assim, da escola, e falou, mãe, o que é sexo? Aí a mãe já ficou toda apavorada, já foi... À noite a gente conversa, ligou para o pai, falou, hoje chegou o dia que a gente vai ter que falar. Verdade? Verdade. Meu então Deus vamos lá, vamos pensar. E pegaram uma apresentação de slides, fizeram, né, pênis, vagina, penetração, óvulo fecundado, toda aquela história, suando frio, porque esse assunto sempre é muito polêmico, né, para a gente conversar com a criança. E aí sentaram o benditinho ali e falaram assim, explicaram tudo, o zóio regalado do moleque assim, e falaram assim, mas por que você quer saber o que é sexo? Depois de ter feito a aula todinha, né? Levaram até gema de ovo para ele ter uma noção do que era um espermatozoide ali. Essa é nova, né? Nova, hein? É. De tão real que era o negócio. Seria o óbvio. E aí, por que você quer saber? Não, porque tem aqui um documento que eu preciso preencher e está escrito assim, sexo, M ou F?
Sexo quer dizer, a gente acredita nisso, né? Masculino e feminino. A nossa sexualidade é a forma com que nós nos relacionamos com o mundo. Olha que lindo como o catecismo define a sexualidade, está na perícope 2332 do Catecismo da Igreja Católica. Se quiser anotar aí para depois você ver. Quem tem um catecismo? Ah, gente boa pra caramba, gente. Quem então, lê o catecismo? Aê! Então, leia. A sexualidade... Quem trouxe o catecismo? Aê, moleque! Uma salva de palmas pro barbudo. Gente, o catecismo é extremamente importante. É lindo, gente. É maravilhoso. É lindo, e ele é muito lindo, atual. lindo. Olha que interessante. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar. E, de maneira mais geral, a aptidão para ter vínculos de comunhão com os outros. Então, a sexualidade é mais do que a relação sexual. Por exemplo, o Monsenhor Jonas Abib, ele vive a sexualidade dele. Enquanto homem, enquanto pai de uma comunidade, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto tio. Ele é um homem que vive dentro da realidade dele de um homem casto, ele vive a sexualidade dele. Nós somos humanos e nos expressamos através da nossa sexualidade. Então, esse é o belo da sexualidade. É lindo, e Deus quis assim. E quando a gente fala, o homem age dessa forma, a mulher age dessa forma, porque existem características que são mais femininas e mais masculinas mesmo. Pertinentes à sexualidade masculina e pertinentes à sexualidade masculina. Feminina. O que eu falei? Masculina e masculina. Nossa senhora, aí não deu certo, né? Ato falho. Então, e a sexualidade, ela é muito maior. Então, muitas vezes, a gente foca na genitalidade. O que é a genitalidade? É o uso dos órgãos genitais. Então, a sexualidade ela é muito mais ampla. E existe também um terceiro conceito que é importante a gente saber, que chama genitalismo. É o quê? É o uso errado dos nossos genitais. E aí a gente tem várias situações que cabem aí, né? E a sexualidade, ela é algo lindo, é algo maravilhoso. Deus quis assim. Deus quis que a reprodução humana acontecesse de um ato sexual. Deus quis assim. Deus quis que um homem e a mulher, num transbordar de amor, se unissem fisicamente, se tornassem um só corpo fisicamente, e no ato sexual é quando a gente se torna uma só carne fisicamente, que daí os seres humanos fossem reproduzir, que na verdade nós não reproduzimos seres humanos, né? Não sei se vocês lembram de Gênesis que fala, o passarinho, a passarinha dava passarinho, o hipopótamo dava o hipopotaminho. E o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós reproduzimos imagens e semelhanças de Deus. O outro é imagem e semelhança de Deus. Então, olha a responsabilidade que Deus nos deu e olha que lindo que é a sexualidade e o ato sexual. E olha, é lindo demais. E não foi invenção da Marta Suplicy, nem da Fernanda Lima. Foi um projeto de Deus. Ou seja, não existe na face da terra algo mais prazeroso, mais gostoso, mais gozoso do que o ato íntimo sexual, o orgasmo conjugal. Não existe. Ninguém olhando uma torta de limão é capaz de ter o gozo do que um casal que se entrega intimamente numa relação afetiva, sexual, e que tem o orgasmo conjugal. Não existe. Nem o São Paulo. Cadê o São Paulino aí? Nem o São Paulino ganhando o Campeonato Brasileiro, ele não vai sentir o gozo
de quando ele casar com essa linda e juntos contraírem a intimidade conjugal e o sexual. Não existe, não existe. E Deus quis usar. Porém, como o Rico falou, o maligno vem justamente aí, aonde nós nos tornamos co-criadores com Deus, é aí que ele entra para fazer a desgraça, para desvirtuar. Então veja, o ato sexual é maravilhoso e querido por Deus. Eu vou ler um texto aqui para vocês, que é o seguinte: o próprio Criador estabeleceu que nessa função de geração de vida, os esposos sentissem prazer e satisfação no corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber se manter nos limites de uma justa moderação. Então, esse texto que fala de intimidade, de gozo, quem vocês acham que escreveu isso? Primeira pergunta, Marta Suplicy. Primeira possibilidade. A segunda possibilidade, Fernanda Lima, com aquele programa dela lá, como chama o programa? Amor e Sexo. Terceira possibilidade, Papa Pio XI, em 1951. Quem vocês acham que escreveu esse texto? Primeira, segunda ou terceira? A, B ou C? C. Então vou ler outra vez o que o Papa escreveu, está no Catecismo da Igreja, em 1951. Vou ler outra vez, ou melhor, a Cris vai ler agora. O próprio Criador estabeleceu que nesta função, isto é, de geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber se manter nos limites de uma justa moderação. E aí, a gente fizemos uma experiência de Cristo, nós não vivemos a castidade, a gente não sabia o que era isso. Não conhecia nada disso, a gente veio conhecer, apesar de ser formado dentro da igreja, meus pais eram do ECC, fui em encontro de jovens, tal, mas não tinha esse entendimento desse presente que a igreja nos coloca. E nós menos ainda, nem da igreja não era, então imagina. A Cris não sabia se Jesus era com J ou com G, para você ter uma ideia do conhecimento dela de cristão. Então a gente não tinha noção disso tudo. E quando nós nos encontramos com a verdade, a gente fica bem loucão, né? Porque a gente busca a verdade em vários lugares. Até o dia que nós fomos se deparar com um encontro de casais lá da nossa paróquia, e que aquela busca que eu tinha de encontrar a verdade, porque é um anseio de todo o ser humano. Todos nós temos dentro de nós um desejo de se encontrar com a verdade. E isso temos porque não queremos, mas o próprio Criador pôs isso no nosso coração. E isso é meu, é nosso, dos católicos, dos evangélicos, dos ateus, dos muçulmanos, dos espíritas, de todo o ser humano. No coração de Deus existe esse desejo do encontro com o humano e vice-versa. É uma relação de íntima comunhão. E eu buscava isso. Só que busquei em vários lugares. Busquei no sexo, busquei na droga também, busquei até que nós nos casamos. E dentro da realidade de casal, a gente, nesse encontro de casais que a gente fez em 1997, nós tivemos uma experiência muito bacana, porque eu procurava a verdade. E você procura a verdade. Todos nós procuramos a verdade. Todos nós. Né? O cara que está agora numa boca de fumo vendendo droga, ele está também procurando a verdade dele. Só que de uma maneira que não é a verdadeira. Né? Eu posso assegurar que não é a verdadeira. E nesse encontro, um casal foi fazer uma reflexão, e no final da reflexão eu me senti muito tocado, muito amado, e
como Paulo aconteceu, parece que caiu as escamas. E aquilo que era uma busca, uma dúvida, que muitas vezes eu tinha dúvidas sobre as coisas, eu entendi verdadeiro que era Deus realmente que queria falar comigo, e através das pessoas, etc. e tal. E eu lembro que eu comecei a chorar compulsivamente, chorar, não conseguia parar de chorar, e um casal simples foi lá fazer uma pregação, e o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu chorava, não conseguia parar de chorar, tanto é que acabou a pregação, o pessoal foi para o refeitório, eu falei, não consigo para o refeitório, porque eu não parava de chorar, era uma alegria, era um misto de alegria com sei lá, um êxtase, quase que um gozo. Aí fui para o quarto, abri o chuveiro, me ajoelhei debaixo do chuveiro, arranquei a roupa, só na água gelada, e deixei aquela água gelada aqui em cima de mim, porque eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu estou bem louco, né? E ali, eu já tinha queimado fumo, né? Tem maconheiro aí, né? Tem, sim, mas vai parar. Aí, então, eu bem loucão, né? Aí falei assim, aí eu ouvi Deus falando no meu coração, não a voz dele, mas no íntimo de mim, né? Betão, o que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça para você acreditar em mim? E aí eu lembro de ter respondido, falei, Senhor, não precisa fazer nada, eu creio em Ti. E isso para mim foi um marco na minha vida, porque Deus está tentando a todo tempo fazer, porque eu sou melhorzinho que vocês? Não sou. Esse desejo do encontro é comigo e com você. Você já teve, alguns de vocês ainda não, mas Deus está te procurando, por isso você está aqui. E esse encontro parte de um desejo de Deus, agora a mudança parte de uma decisão nossa. Antes de você falar dos noivos, quando a gente teve esse toque de Deus na nossa vida, a gente também queria fazer tudo certinho. E aí, a gente fazia tudo atrapalhado, né? Porque fazia tudo que não era para fazer. Assistia filme pornográfico, usava droga, bebia. A gente era casado já, tinha um sacramento e era maconheiro nós dois juntos. A gente queimava fumo junto. E aí, de repente, a gente falou, viu não, como então... você tem jeito ou sem vergonha? E aí a gente começou a fazer, então vamos fazer tudo certo. E aí a gente, vocês já ouviram falar do Padre Léo, né? E ele tem um livro muito bacana que chama Sede Fecundos. E isso era um retiro. E a gente foi fazer esse retiro lá em Betânia, que o viver aqui fala, né? Viver a retidão, não é aí? Está em outro lugar. Nos limites de uma justa moderação. Né? O casal é chamado a viver sua sexualidade castamente. Nós também somos chamados a viver a castidade. O que é viver a castidade? Não trazer ninguém para dentro da nossa relação sexual, né? Nem um filme pornográfico, porque na verdade eu estou trazendo essa pessoa para dentro da minha cama, né? Não precisar de droga para a gente se excitar e se estimular. E também não pode mais nada. Aí os dois ficavam lá sentados, o que pode? Pagava a luz, tudo escurinho. Pode pôr a mão? Não, aí não pode pôr a mão. Não pode fazer nada. Pode beijar aí? Não, aí não pode beijar. Porque... Aí a gente caiu, e esse livro fala muito disso, a gente saiu da libertinagem. Que tudo podia, E a gente fez assim, pro tabu. Nada pode, não mexe aí, não toca aí, não beija aí, não faz assim, não... E aí a gente viu que a justa moderação é o equilíbrio. É fazer o que seja bom para os dois. Às vezes um beijo na orelha, eu não gosto de beijo na minha orelha. Mas eu gosto. Eu falei, não. Você acha que você está me agradando, mas você não está, eu não gosto. Então, assim... Também é você para poder... Eu penso que ela vai ficar louca, e ela fica com nojo, né? Fala, agora eu vou deixar ela doidona. Ela fica com raiva. Eu não consigo nem que fale no meu ouvido, gente. Eu morro de aflição. Ele fala, não é aflição. Eu falei, é aflição. Não é bom, eu não gosto. Enfim, então, esse justa moderação é a gente também poder conversar o que eu gosto e o que eu não gosto. E essa conversa toda, esse diálogo todo, essa vivência de castidade... Também, e castidade também é viver a fidelidade. Porque, gente, isso vai ser o tema da nossa próxima palestra. Não pensa que você casou, acabaram os problemas na sexualidade. Não é assim, são outros, né? Então, e isso vai ajudar a gente a viver. Então, você viver a castidade no casamento,
que foi aonde a gente começou, a gente tem um período anterior, que é esse que vocês estão vivendo agora. Mas agora eu vou falar um pouquinho. Dentro desse entendimento do que era o tabu e a libertinagem, entendeu? O Léo dizia que os dois são tão nocivos quanto a sexualidade. A gente pode dizer assim, não, a libertinagem é pior, porque é prostituição, é baixaria. Ele diz que o tabu é tão ruim quanto a libertinagem. Só uma coisa, quem está dormindo aí, dá uma chacoalhada no miserável do seu lado aí, acorda sem vergonha. Não, dá um beijinho nele, vai, vamos lá. Você já veio aqui, pô, agora acorda. Não, deixa eu dormir não. Acordou? Tá só com os olhinhos fechados, tá ouvindo. Bom, aí é o seguinte. Então ele dizia que o tabu é tão ruim quanto a libertinagem. E para nós que somos católicos, a gente pode dizer assim, não, a libertinagem é pior. Não, dizer que... Então a gente começou a aprender. Porque chegou uma hora, tudo era proibido. Pôr a mão aqui, pôr a mão aí, como a Cris dizia. E a gente foi entender que dentro do meu corpo e do corpo da Cris, não há nada de impuro. Desde um fio de cabelo até a ponta do dedo. Você pode descobrir isso dentro de um diálogo, que a tua mulher tem sensações, zonas erógenas no dedo do pé. E você, para que ela se estimule para uma relação sexual, você vai chupar o dedo do pé dela. E isso vocês vão descobrir com o tempo. Pode dar prazer isso para ela e vice-versa. E a gente vai descobrir. E aí nós descobrimos que as carícias orogenitais, porque quando a gente saiu da libertinagem e foi para o tabu, tudo era pecado. E a gente descobriu que as carícias orogenitais, está entendendo o que é orogenitais? Orogenitais. Elas são importantíssimas e muito bem aceitas pela igreja para que a gente possa fazer todo o preâmbulo da relação íntima sexual. Né? O homem, ele se excita, ainda mais com essas mulheres lindas que vocês têm do lado aí. Se você vê um pé de mesa, você já fica louco, imagina ver uma mulher linda dessa aí. O homem é muito no visual, a mulher tem o tempo dela dentro da relação. Então, com o tempo, a gente vai descobrindo o que é gostoso, com um diálogo verdadeiro, se expondo. Isso que o Adriano e a Letícia falaram é muito rico. Então a gente foi aprendendo, dentro de uma história toda errada que nós vivemos, a gente teve que reconstruir. E vocês sabem que reconstruir é muito mais difícil do que fazer novo. A gente teve que reconstruir toda a nossa história. E graças a Deus a gente está reconstruindo. Vou dizer para vocês uma intimidade que a Letícia disse para o Adriano, não perguntei para a Cris se podia, mas eu vou falar porque nós estamos em amigos. Quinta-feira à noite, pronto, foi a melhor relação sexual que nós tivemos. Para mim, porque foi a última, né? O homem é sempre assim, né? A última é melhor porque está mais perto, né? E depois, porque foi maravilhoso. A gente se tocou, a gente se beijou, a gente se chupou, a gente curtiu. A gente curtiu a nossa noite, a gente se entregou um ao outro, tivemos orgasmos, gozamos juntos. Olha, vou falar para vocês, tá bom? Não, mas eu vou dizer, vou contextualizar por que eu estou dizendo isso. E aí nós descobrimos essa beleza, que eu não precisava fumar maconha para transar, que eu não precisava ver pornografia para transar, que só a nossa descobrir o outro como ele é. E a Cris hoje, quando ela tinha 24 anos de idade, pelo amor de Deus, ela é linda hoje, não é? Com 24 anos de idade, ela é mais bonita ainda. Só que para mim ela é a minha Cris de 48 anos. E ela é lindíssima para mim. Já não tem, como eu também tinha. Encantadora. Eu tinha todos os cabelos na cabeça, hoje não tenho. Eu tenho essa bunda de Esse é um corte chamado bunda de orangotango. Vocês nunca viram? É maravilhoso esse corte. Alguém tem bunda de orangotango? Levanta a mão, meu parceiro. Está perdendo. Então, a gente foi descobrindo, e a gente está descobrindo, com 23 anos de casados, por conta do diálogo, por conta do afeto, por conta dos carinhos, a gente está aprendendo ainda a viver uma íntima relação. Aí nós descobrimos tudo isso, e aí fomos trabalhar, a partir desse encontro com Cristo, a gente foi chamado para trabalhar com jovens. E aí, mas como é que a gente vai falar para eles de castidade,
de espera se a gente não viveu isso, né? Porque muitas vezes a gente tem um conceito que a gente não pode ter relação sexual antes do casamento, primeiro, para não ficar grávida, segundo, para não deixar de ser virgem, depois para pegar doença. Então é o não. E a Cris, sempre muito questionadora, perguntou o seguinte: não é possível, tem que ser porque não. Por que não pode? Porque sim, a castidade. O que a gente ganha vivendo a castidade? Porque não é possível, gente. Pois tudo funcionando, a época que funciona melhor, né? E você não pode fazer? E aí a gente teve grandes presentes que nos testemunharam. Quando a gente começou a trabalhar com os jovens e a gente começou a entender melhor o porquê sim, eles começaram a testemunhar para nós. E eles começaram a falar assim... Porque, sim, primeiro, assim, a questão de eu segurar o meu impulso. Porque, às vezes, e às vezes a mulher nem quer também. Porque o homem tem essa coisa mais... né? E, assim, às vezes é respeitar o tempo do outro. Você vai porque todo mundo faz. E aí você começa a ver qual é a beleza de viver a castidade? É se conhecer. O Betão que fala, às vezes você sabe a pinta na bunda da mulher... só que você não sabe que ela gosta. E não é saber a pinta na bunda dela que vai fazer o seu casamento ser melhor. É saber o que ela gosta ou saber o que ela não gosta. Então, o tempo de namoro é um tempo de se conhecer. E quando a gente foca nos genitais, não sei, né, para vocês não, porque espero que vocês vivam outra coisa, mas o nosso era assim, aonde nós vamos? Transar. Você já sai pensando onde que você vai. Você não sai para fazer outra coisa. Não, né? E o homem, né? O homem não faz carinho muitas vezes, ele faz carícia. Ele quer arrumar um jeito de resolver o problema dele, né? E isso é lindo no homem. Isso não é problema nenhum, não. Deus nos fez homens, machos, com esse apetite sexual, só que eu não sou um cachorro. A gente estava na Paraíba agora de férias, a gente estava na praia, tinha uma cadela. Ai, tadinha. E 12 cachorros. Tentando... Me deu um desespero. Por quê? Porque ela... Ela estava até descabelada, gente. Eu vou salvar essa cadela. Ela estava no cio. Tadinha. E o cachorro não tem o discernimento. Ele é animal. Nós somos animais, temos de animal em nós. E é lindo isso, esse instinto. Agora, somos racionais, a gente pode fazer escolhas, a gente sabe dos estragos que a gente pode trazer para uma mulher ou para o homem vivendo mal a sexualidade. E dentro dessa realidade, eu só quero abrir um parênteses e voltar um pouquinho, porque eu falei uma palavra que parece às vezes pode ser meio chula, falar sobre a questão de chupar, quero que vocês me entendam bem, porque a gente está falando para gente madura, para homens, fechado. Não posso falar isso numa TV aberta, porque as pessoas podem não entender isso. Mas é lindo a realidade. Agora, o que a igreja nos coloca nas carícias genitais, que elas são permitidas e muito bem aceitas na relação, para que você esquente o ato sexual, para que a mulher entre no time sexual e ali você conceba o ato sexual. Entendeu? É diferente de morrer nisso, né? Um estímulo que morre, como se fosse uma masturbação, como se fosse a menina te masturbando e vice-versa, e para nisso. Porque você pode falar assim, olha, eu sou virgem. Ele falou, eu também sou, porque nunca tive penetração. Mas os dois, toda semana, está um masturbando o outro, vocês estão vivendo uma realidade sexual desordenada ainda. Porque a íntima relação sexual, ela também tem que estar aberta à fecundidade, assim que a Santa Mãe Igreja nos ensina, né? Então, veja, é dentro desse contexto que eu quero falar sobre isso. Está entendido? Fecha parênteses. O que a igreja nos fala sobre a castidade? Aí nós vamos estudar para falar com os jovens, né? A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si. 2339. 2339 do catecismo. A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é a pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara. Ou o homem e a mulher comandam suas paixões e obtêm a paz,
ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Se torna infeliz. E aí, pensando na minha história também, porque não é só o homem que tem esse impulso de ir, a mulher também tem o poder da sedução. E às vezes, para se sentir aquilo... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar naquilo que o Adriano falou. Dessa questão de você se sentir encantadora. Né? A mulher tem essa necessidade. Toda hora eu fico, tô bonita? Ah, eu engordei. Quando ele fala que eu engordei, eu falo, por que você falou que eu engordei? Ué, mas você que perguntou. Mas não é para falar que eu engordei. É para falar, não, você está linda, você continua ali. Então, assim, a gente tem isso mesmo. É muito difícil para a mulher, e eu estou vivendo isso, envelhecer. Gente, não é fácil. Eu estou com 48, você falou? Eu tenho 48? Eu tenho 47. Eu me confundi. Vou fazer 48 anos. Gente, estou quase nos 50. E aí já começa tudo a pelancar. Né? As palmas... Outro dia eu estava com a minha filha olhando no espelho, a gente fazia assim, ela faz um delineador maravilhoso. Aí ela foi fazer no olho dela, ficou aquela coisa linda. Aí ela foi fazer no meu, fez assim. Eu falei, filha, mas o meu fica para baixo aqui. Ela falou, peraí, mãe, a gente vai precisar ver como é que faz no teu olho, porque o teu olho é diferente. Gente, cai tudo, é muito louco. O homem também, viu? Enfim, então tem esse jogo de sedução, de você querer... Então, no namoro, para eu me sentir amada, para eu me sentir valorizada, eu fazia esse jogo de sedução. Mas, na verdade, não era isso que ia satisfazer, porque a partir do momento que eu conquistava, eu falava, não, não é isso. Ah, não, não é isso. Entendeu? É um amor que não te preenche, que não te completa, porque não é amor de alma. É uma coisa muito superficial. E se a gente não vive a castidade em todas as dimensões, a gente acaba não conhecendo a alma do outro. Né? A alternativa é clara. Ou o homem comanda as suas paixões. Ele não está falando para matar as paixões. Olha que diferente. Ele está falando para comandar. O homem comanda as suas paixões e obtém a paz. Ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Eu estava conversando com um amigo meu esse final de semana, que ele foi para a China trabalhar, e um amigo dele que é um sexo dependente. Ele é casado, mas ele pede para o cara trazer coisas sexuais. E isso, gente, é uma doença tanto quanto uma dependência química. Por quê? Porque a gente é extremamente estimulado. O homem, sobretudo... Eu lembro, quem é mais velho aí, quem tem uns 50 anos? Tem alguém aí que tem 50 anos? Um homem casado em 50... Então só eu. Ai, meu Deus. Só nós. Bom, eu lembro que no meu tempo, a primeira imagem que eu vi na TV foi uma propaganda da Nivea, que era uma mulher deitada, você via só a silhueta do peito, que para nós já era uma coisa louca. Hoje em dia, o apelo que a gente tem, nós somos bombardeados, e sempre um modelo de mulher que nunca é a nossa. Sempre alguém mais bonita, mais cheirosa, mais penteada. E como chama aquilo? Photoshop, né, gente? E com o Photoshop. Então, o apelo é muito grande. Isso escraviza. O catecismo diz, ou a gente controla as nossas paixões e tem a paz, ou a gente vai ser infeliz. Quem está falando isso não é o Betão, é a Santa Mãe Igreja. Ela quer nos escravizar com a castidade? Não. Ela quer nos fazer feliz plenamente. E se a gente quer construir um relacionamento fundado sobre a rocha, que depois do almoço a gente vai falar sobre isso, é importante que a gente viva esse tempo íntimo de conhecer o outro, como a Cris estava dizendo. Conhecer os sentimentos do outro, os sonhos do outro, os desejos do outro, os planos do outro, os medos do outro, as qualidades, as habilidades. É lindo. E a gente começou a colocar isso na nossa vida, como casal, porque a gente entendeu isso, mas começou a falar isso para os noivos, que a gente faz essa formação lá em São Paulo. E foi muito rico dizer isso, porque a gente tinha receio de falar.
Não, aí os jovens começaram, esses jovens do encontro de jovens começaram a viver a castidade e vim testemunhar para a gente. Aí os noivos do nosso grupinho de noivos, até tem... Cadê? Pedro e a Fabi, que também são do nosso grupo de noivos, a gente prepara na nossa casa, a gente recebe na nossa casa e partilha tudo isso que a gente está partilhando com vocês. E aí esses casais começaram a viver a castidade e começaram a partilhar com a gente assim. A menina, especialmente, falando assim, os nossos carinhos mudaram. Porque todos os carinhos que ele fazia em mim, eu sentia que tinha uma segunda intenção. E, gente, foi incrível para nós. Porque eu não vivi a castidade. E aí eu me vi quantas vezes eu procurava a Cris para resolver os meus problemas. Tanto é que na hora que o diácono expôs o Santíssimo e nos colocou aqui, eu tenho pedido a cura, porque eu estou em processo de cura ainda. Eu fui informado, eu tive muitas informações onde o sexo, né, o homem que não transa é viado. Quando você tem 17 anos, nunca transa. Ih, rapaz! Então, assim, ouvir um testemunho de uma Letícia e de um Adriano é a contramão do mundo, mas é o desejo de Deus. Porque o sexo o sexo conjugal não é uma moeda de troca, né? Eu te dou sexo para me dar felicidade. Não, eu tenho a plenitude com você, nós temos um relacionamento pleno em Deus, é tão maravilhoso que a gente se entrega de corpo e alma. E esse amor pode gerar vida. Olha a dimensão do olhar da castidade a partir dessa beleza. E aí a gente descobriu isso, porque a gente foi pesquisar. E a igreja fala a verdade. Eu não acabei. Não, então vai. E aí eu falei para ele, depois que a gente teve esse testemunho desse casal de noivos, eu virei para ele e falei, você sabe que eu sinto isso também? Especialmente assim, quando não rola, que eu luto contra uma depressão. E a depressão, eu tomo remédio, e esse remédio, ele acaba te saciando. Então, o que isso implica? Isso implica numa baixa de Às vezes eu não quero ter relação. E eu quero. E isso é um problema. Então, por isso que eu estou falando, não resolve quando casa, entendeu? Às vezes tem fases que... E aí, o que eu sentia? Eu sentia o seguinte, ele vinha todo carinhoso, e vinha e tal. Chavequeiro. Quando eu falava... Fazia barba. Passava um perfume às 11 horas da noite. Para ficar em casa. O que eu queria? E aí, não rolava. Aí o bichinho virava para o outro lado. E eu falava assim... Mas não é que eu não quero... Porque eu não quero transar, eu não quero carinho. Para eles parece que isso é incompatível. Você fala, não, carinho transa. Não, às vezes carinho é carinho. É ficar abraçadinho, é dormir de conchinha. E eu queria transar, eu não queria carinho. Então... Aí, gente, eu tive que me reeducar. Porque a gente sabe quem nos ensinou? Os meninos e as meninas que começaram a fazer essa experiência. Então, eu estou sendo reeducado na minha sexualidade. Por isso que quando eu desci aqui, eu estendi as mãos para o Senhor e pedi para Ele que Ele cure meu coração ainda, que tem muita coisa que precisa ser curada. Eu ainda vejo pornografia. Eu ainda vejo. Às vezes recebo alguma coisa, já pedi para não mandar, mas às vezes quando me manda, e às vezes eu vou lá e vejo. E eu luto contra isso, é difícil. É uma luta desleal. Aliás, desleal no positivo, porque nós temos a graça sobrenatural. Mas o apelo é muito... O apelo é muito grande. E a castidade, como diz aqui, ela ordena não os meus genitais, ordena a minha essência, o meu ser. Um homem casto é um homem equilibrado, é um homem que não se cede às paixões, né? E aí, olha que interessante, um dos meninos, acho que quem estava aqui no passado deve ter ouvido isso, um dia, na nossa reunião de noite, chegou Betão, Cris, posso ir um pouco antes que eu quero conversar com vocês? Lógico, venha, né? Será que tem alguma bucha para resolver, né? Porque às vezes acontece.
Chegaram cedo e falaram, olha, depois que vocês falaram sobre a castidade, a gente entendeu. A gente não vivia. E a gente começou a fazer essa experiência e tem sido muito rico. Aí ela disse essas coisas, que hoje ela se sente mais amada, a pessoa mais amada, né? Ela não é... Porque às vezes você olha para uma mulher e vê como se fosse uma picanha, né? Você quer comer, né? E ela começou a se sentir amada nessa relação. E ele diz o seguinte, e outra coisa, quando eu comecei a me equilibrar, controlar as minhas paixões e ter esse autodomínio, porque é uma menina linda e eu consegui controlar isso com ela me ajudando, o que aconteceu? Eu descobri que eu não precisava estar atrelado a outras paixões. E eu fumava maconha, eu era maconheiro. E por conta da experiência da castidade que eu estou vivendo, eu deixei de usar droga. Olha que interessante, que rica essa catequese que eu recebi desse menino. O Senhor, através da experiência da castidade, quer nos reorganizar como inteiro. O pecado original nos quebrou, nos deixou muitos moídos, mas a experiência da vida casta quer nos deixar inteiros, à imagem e semelhança de Deus, como era no princípio. Então, foi lindo aprender essa experiência. E depois que a gente viu tudo isso, 10 formas de amar sem fazer sexo. Eu acho que quem estava aqui no filme ontem, eu acho que viu, né? Quem estava aqui, tinha bastante gente. Então, só um pouquinho, Pretinha. Como a gente tem até um pouquinho de tempo, eu quero resumir isso, né? A diferença entre sexualidade, o sexo, a genitalidade e o genitalismo. Está claro para vocês? Sexualidade é tudo que envolve o ser humano. A genitalidade é a íntima relação genital entre os cônjuges. E o genitalismo é você focar só nos seus genitais, né? O que a igreja nos pede no estado de vocês é que vocês vivam bem a sexualidade de vocês. O nosso é que a gente viva bem a nossa sexualidade e a nossa genitalidade, que faz parte do estado de casado. Ou seja, nós somos castos enquanto casados e vivemos a nossa genitalidade. O que mais que a gente falou, Cristina? Que o ato sexual é desejado por Deus. A íntima relação do homem e da mulher foi querida por Deus e Ele ainda nos coloca esse ingrediente maravilhoso que é o orgasmo conjugal. Então, não tem pecado, porque antigamente, vocês não, mas eu, que sou mais velho que vocês, dizia que a mulher que tem orgasmo é prostituta. O livro fala uma coisa muito bela sobre isso também. Uma história da Letícia, e vocês vão poder ler. É rico e querido por Deus. Agora, nós temos todos esses estímulos, que são estímulos animais, mas nós somos animais racionais. Porque se eu me deixar as minhas paixões, eu tenho relação com a Cris e com qualquer outra. Porque o homem, assim como os cachorrinhos que sentiram o cheiro da cadela e foram para cima, esse instinto eu também tenho. Esse instinto eu tenho e você tem. E as mulheres também têm. Só que nós somos dotados de razão. A gente consegue entender, nós temos uma moral, valores que o próprio Cristo nos colocou dessa íntima relação do casal, né? Essa ser uma só carne e os benefícios disso. Se fosse para ser diferente, ele faria diferente, mas não é. Não é, porque os malefícios de uma relação poligâmica é terrível, apesar de que existem culturas que têm, mas não é o valor que nós temos recebidos da Igreja de Cristo. O que mais, Cristina, para a gente ir? E a castidade, ela é em todos como fala isso? Situações de vida. Então, o padre é chamado a viver a castidade no celibato, ou a freira, ou o missionário que quer se consagrar só para Deus, ele vive a castidade no celibato.
O noivo, o namorado, vive a castidade na contenção, quer dizer, é numa espera. E eu fico pensando, e o Adriano e a Letícia descreveram a noite de núpcias dele, que foi a coisa mais linda, assim, a gente não teve isso. Né? Foi mais uma noite, enfim. E eu fico pensando, né, essa coisa da espera, de você esperar. E alguns casais que viviam a experiência sexual falaram assim, a gente quer ter essa experiência. Então, assim, não é um ímen, entendeu? Às vezes, assim, não, vamos a partir de agora fazer essa experiência mas eu já não sou mais virgem, eu já tive outras relações, já tenho com ele também. A igreja está te propondo hoje. Você pode se tornar virgem a partir de hoje. A gente tinha um casal que eles até já eram casados, assim, moravam juntos já há alguns anos. E aí, quando eles marcaram o casamento, falou, não, a gente quer fazer essa experiência porque vai ser só agora. E eles testemunhando a noite de núpcias deles para a gente. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente não viveu e que eu imagino que deva ser muito, muito lindo, né? essa noite especial. Deixa eu ler só mais uma, para concluir a questão teórica aqui, que fala na perícope 2350. Perícope é o nome dado, não tem nada a ver com intimidade sexual, né? Perícope, pênis, né? Perícope é como se fosse o item, o capítulo, tá? Perícope 2350. Olha que interessante. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência, ou seja, incontinência urinária, que você não consegue conter, né? Então você está fazendo xixi nas calças, né? A mulher, acontece muito, tem incontinência. Então, os noivos são convidados a viver a castidade na continência, ou seja, esperando. Colocados assim à prova, descobrirão o respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternuras específicas do amor conjugal. Mutuamente se ajudarão a crescer na castidade. Então, quem está falando isso não é o Betão, é a Santa Mãe Igreja. Sabe por que ela está falando isso? Porque te ama. É o que o padre falou ontem. O que o padre falou ontem à noite, né? Ou seja, os valores da igreja não são valores para que a gente tenha medo, para que a gente, que igreja brava. Não, 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 não. A igreja quer te libertar das amarras que o mundo coloca como verdade. Esses são os valores que a nossa igreja, a igreja fundada de Jesus Cristo e que é regida pelo Espírito Santo até hoje, nos conduz. E aí, gente, na página 121, para quem já está com o livro, foi muito interessante esse exercício também que a gente fez com os noivos, de pensar que outras formas a gente tem de viver o amor. Já que eu não posso transar? E, assim, ontem no filme, gente, me dava até... Sabe aqueles frios na barriga de amor, assim, sabe? Quando eu vi... Por mim, Cristina? Não, amor. Quando eu via aquela hora que ela faz assim para ele pôr a tatuagem nela, gente, de ver o ombro da menina, eu fiquei imaginando o frio na barriga que aquele menino estava sentindo. Não foi muito lindo aquilo? Eu falei, gente, olha a contemplação dele para ela, olhando assim, um pedacinho do ombro dela com tanto desejo, né? Tinha desejo ali. Então, eu acho que, assim, um desejo, mas um respeito, né? Então, eu acho que amar o outro... Você já parou para... Aí, peguei o teu. Você falou que era no olhar, né? Eu peguei, tá? Você já parou para contemplar o outro? Porque, às vezes, assim, quando fala, olha no olho, aí você fica assim, né? Eu tinha muita dificuldade de olhar no olho. Olha no meu Porque olho, parece Cristina. que você tem que falar alguma coisa, você parece que não é, fica meio... Ai, olha no meu olho. Eu odiava quando eu ia naqueles encontros da renovação. Olha no olho do irmão. Eu falava, ai, Jesus, não quero olhar no olho de ninguém, né? E aí, vocês já pararam para se olhar sem falar nada? Faz a experiência aí, dá uma olhadinha para ela. Mas não olha ela querendo, porque assim, olha só. Dá uma olhadinha para ele, olha para ela aí. E aí olhar a sobrancelha do outro. As rugas. O sorriso. O cabelo. A pele.
né? Esse olhar de contemplar o outro mesmo, de parar, de olhar e de pensar que essa pessoa é uma filha amada de Deus, é alguém especial que está no seu caminho para ser valorizada, para ser amada, para ser carinhada de verdade. E dentro dessa questão do olhar, né? Porque a mulher tem esse desejo de ser... Esqueci. Encantadora. Então a mulher, ela quer se mostrar sedutora, né? Então põe um decote aqui, fica metade dos peitos. Às vezes a mulher vai na fila da Eucaristia com o peito de fora, né? O padre, em vez de falar que corpo de Cristo, fala, mas que corpo Cristo, né? Porque é impressionante, né? Então... E o padre é homem, né, gente? Então, olha que interessante. Nós homens estamos com o propósito de mudar o nosso olhar para a nossa amada. Beleza? 30, né? Não é sua idade não, né? A gente está com essa proposta de mudar o nosso olhar para ela. Mas temos o nosso animal em nós. E graças a Deus temos e não vamos perder de ter. As meninas precisam nos ajudar a que os nossos olhares sejam um olhar de pureza, de ternura. Porque o decote que você usa, a saia que você usa, linda do jeito que é, com as pernas que você tem, com a bunda que você tem, com tudo isso, você deixa o homem louco. Quer dizer, você quer que ele seja santo, mas você precisa ser esse canal da santidade. Então, não é andar só com um negócio aqui assim, não. Mas você pode ter, olha que menina linda, bem vestida. Então, a questão do olhar é muito linda, mas para os dois lados, né? Outra coisa muito bacana dentro do... Então, todos esses itens estão aqui na página 121, não sei se eu já falei. 121. Amar, 10 maneiras, a gente não vai falar 10 não, porque senão demoraria muito tempo, e se falar todas elas, perde a graça do livro, então. A gente só vai falar algumas, para que vocês entendam. Amar no ouvir. E desafio para nós, hein? Fala a verdade. Para nós também. Mas a mulher é mais, né, como eles bem estavam identificando biologicamente aqui, a mulher é diferente, ela é mais aberta a isso. O homem é mais reto, é mais objetivo. E a mulher, às vezes, quer contar um monte de história, tal, e a gente não quer ouvir. Né? Está na caixinha do nada. Está no caixinha do nada. Lembra dessa? Então, amar a tua namorada, e outra coisa, ouvir sem querer resolver os problemas dela. Porque muitas vezes, quando ela vem falar... A gente já fala, não, com isso aqui, ó, você faz isso. Resolveu, porque a gente é direto, né? A mulher, ela não quer resolver os problemas. Ela só quer falar o que ela está sentindo. É ou não é, irmão? Amar sem fazer sexo é ter a coragem de ouvir essa belezinha que está do seu lado aí, por ouvir. Sem julgamento, sem aí falar... lá vem ela de novo, né? Sem falar, lá vem... Mesmo que por dentro, você esteja falando assim... Ai, tô gorda, não consigo emagrecer. Ele falou, emagrece, pois aí, vai na academia, emagrece. Para nós é fácil resolver. Vai treinar, para de comer chocolate, resolve. Não resolve bosta nenhuma. Piora bastante. Então, amar a partir da escuta... E é lindo quando a gente começa a ouvir, você vai descobrir coisas maravilhosas que existem dentro do coração dessa amada. Amar ouvindo é amar, ouvir acolhendo. Acolhendo. Pode ser a maior besteira que ela esteja falando, acolhe aquilo que ela tem para dizer. Sabe por que se ela está te dizendo, é porque ela está sentindo. E o sentimento, ele é amoral, ele brota. Ninguém sente o que quer sentir. Sente o que sente. Ninguém sente raiva. Vou sentir raiva de vocês agora. Não vou conseguir. Agora eu posso me sentir envergonhado por uma besteira que eu faça. Mas eu sinto, eu não peço para sentir. Entende? Então, acolher o outro, ouvir o outro a partir daquilo que ele está sentindo, que ele está falando, e acolher isso. É uma maneira maravilhosa de amar sem fazer sexo. Essa normalmente é para os homens, mas no meu caso, às vezes, é para mim. Porque eu sou muito calada dos meus sentimentos. Né?
E o Betão, ele já fala mais sobre ele, o que ele sente, o que ele quer. E eu já sou mais... Mas normalmente é o contrário. Então, para os homens... Não, estou aqui no meu. Porque, às vezes, o homem acha assim... O que é do trabalho, o que é do sei que, não sei o que, o que é do sei que. Aí chega em casa com aquela cara de ovo. Do quê? De ovo. Ovo ou ogro? Ovo. Foi o que me veio, um ovo. Sem expressão. Sei lá, vocês entenderam, né? E aí... Vocês entenderam? Então me explica que eu não entendi. O que você entendeu? Fala aí. O que é cara de ovo? Nunca vi isso. Não sei, um ovo. Vai. Um ovo fechado, sei lá. E aí, não vou levar problema para casa. Aí você fala, o que aconteceu? Nada. Nada? Então por que está com essa cara de bunda, né? Não, eu não quero levar o problema do escritório para casa. Eu falei assim, mas não é levar... Você está trazendo o problema que parece uma nuvem negra em cima da tua cabeça e você não me fala. Ai, não, é que eu estou passando isso, estou passando... Isso foi uma coisa que veio do pai dele. Né? Tem coisas, isso é muito interessante, que a gente traz memórias de atitudes dos pais. Então, assim, uma coisa assim, que a pessoa chega e fala assim, não, separa, casa... E eu falo, mas você não precisa separar, você pode me falar o que aconteceu no seu trabalho? Mas na minha casa sempre foi assim. Lá com meu pai sempre foi assim. Essa coisa cultural de que o homem... E lá era assim, o homem é o provedor e a mulher... E hoje... Não é mais assim, já mudou. Eu também trabalho, eu também tenho problema no meu trabalho, também trago. Às vezes não vamos trazer nada hoje, vamos só se curtir. Né? Então, assim, falar mais. Então, uma forma de amar o outro é falar o que você pensa e o que você está sentindo. Porque, às vezes, você está com a cara de ovo. Adorei a cara de ovo. Você está com a cara de ovo... Eu pintaria, ele poria 2 olhinhos, nariz e uma boca, vai dar uma cara. E você está achando que você não está trazendo nada de ruim para o relacionamento. Então, falar é uma forma de amar o outro. Amar no sentir. Não no sentir o corpo, né? A oração de Braille, né? Você vai lá e vai sentindo tudo. Mas fazer o exercício de buscar os sentimentos do outro. Isso é riquíssimo, porque assim, a Cris, com essa questão de depressão, que ela viveu e luta, ela toma remédio, e graças a Deus que tem remédio. Quem tem depressão? Eu? Não. Mesmo, por mais que nós somos só uma só carne, é a carne dela que está com esse problema. É ela que está passando pela depressão. Então, eu via a depressão a partir do meu olhar de quem não tem depressão. Ou seja, nós somos felizes. Temos lá nosso cantinho para morar, temos a nossa filha, temos o nosso trabalho, temos uma família bacana, pais e mães, irmãos, uma comunidade maravilhosa, trabalhamos na paróquia, formamos os noivos, um monte de coisa. E você tem depressão? Não cabe. Então, no meu olhar racional, isso é inconcebível. 1 mais 1 é igual a 2, jamais igual a 17. É exato, e o homem tem essa coisa de ser exato. Então, eu olhava para os momentos de depressão da Cris a partir da minha visão das coisas. E eu precisei fazer um esforço tremendo de tentar ir até o coração dela e entender o que ela estava sentindo, a partir daquilo que ela me trazia, da verdade dela. E isso, gente, é um exercício fantástico. Tentar se colocar no lugar do outro. Tentar buscar quais são os sentimentos que estão levando aquela pessoa a viver aquilo, né? Nós somos chamados a levar o outro à santidade, levar o outro para o céu. E dentro dessa dimensão, conhecer o que o outro passa, o sofrimento do outro é fundamental. E isso só vai acontecer, vou falar outra vez, quando houver acolhimento. Né? A gente vai criando essa íntima relação. E a castidade é fantástica para isso, porque é um momento de a gente
mergulhar, se conhecer melhor, entender o outro melhor. Então é fundamental esse exercício de tentar entender o outro. O filme também ilustrou muito lindo, eu acho que esse amar no sonhar. Né? Ela tinha os sonhos dela e ele compartilhando os sonhos, um tentando realizar o sonho do outro. Né? Eu achei isso muito, muito interessante. E a gente também pensar, quais são nossos sonhos? O que a gente quer realizar? Eu e o Betão, a gente tem um sonho de viajar o mundo inteiro. Não tem dinheiro para isso, mas o sonho a gente... Se eu vou, não sei. Mas é um sonho. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade, a gente foi visitar uns amigos na Paraíba. Porque a gente gosta de conhecer gente, de conhecer pessoa, de conhecer lugar. Então, assim, quando a gente partilha o sonho, às vezes a gente nem pergunta para o outro, fala, marquei com fulano que a gente vai nas férias, a gente vai lá para Paraíba, não sei o quê. E, assim, compartilhar esses sonhos. E quando você sabe que é o sonho do outro, você também ajudá-lo a realizar o sonho dele, né? Eu lembro de uma vez que eu estava numa festa de casamento, uma reunião de casais, e um casal, dentro da conversa, chegou para o outro, estava partilhando, ele conversando, todo mundo sentado junto assim, aí o rapaz no meio da conversa falou assim, olha, eu tenho vontade de morar em Natal. A mulher dele falou assim, morar em Natal? Eu falei, e aí eu julguei, né? Eu falei, meu Deus do céu, não é que ele tem vontade de comprar uma caneta Bic, ele vai lá e compra, né? Ele era uma que não era Bic, não era roller, né? Ele queria comprar uma Bic, ele vai lá e compra. Ele estava pensando em morar em Natal. Morar em Natal implica mudar de trabalho, as escolas das crianças, a minha mulher deixar o salão que ela trabalha e a gente ir para Natal. E quando ele falou que ele queria morar, não é que eles começaram a namorar naquele dia, eles eram casados. Quando ele falou que tinha vontade de morar em Natal, a bicha se assustou. E eu fiquei pensando, Jesus amado, o que esses cabeçudos andam conversando? Se nem um sonho tão íntimo e tão profundo de mudar de uma cidade o outro não sabe, imagina as intimidades conjugais e tantas outras coisas. Né? Então veja, olha que importante a gente poder partilhar com a pessoa amada, que a gente está escolhendo para viver a vida inteira da gente e partilhar os sonhos. Então a gente é capaz, como a Cris disse, de ir lá, transar, virar de ponta cabeça, tal, mas não sabe que o cara sonha, que ele tem vontade de morar em Natal. Então partilhar os sonhos é fundamental para que a gente possa construir a nossa caminhada de vida. Agora eu, né, porque eu entrei no dela, para variar, vou falar agora, está acabando, vou falar agora de uma das coisas que ela se propõe a fazer, que ela se propôs a fazer em Mianmar, e que eu recebi isso, achei interessante. Né? Então, uma coisa que a Cris aprendeu a fazer foi me acolher nas minhas ideias, nas minhas misérias, mesmo que não fossem coisas que fossem... tinha conformidade com os valores dela, ela aprendeu a me acolher. E isso, gente, é muito legal. O acolhimento dentro da relação conjugal é fundamental para a gente solidificar a nossa relação. Nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. Às vezes a gente se trata como se fosse inimigo. Ontem mesmo tinha um casal que chegou aqui, que eu bati o olho e vi, parecia que os dois tinham se encontrado na porta e entrado aqui. E vieram de uma cidade longe. A gente lida com os nossos problemas como se o problema que eu estou sentindo naquele momento fosse a minha história toda. E é só aquele problema. Ele é real. Ele pode estar doendo. Mas a minha relação com o outro é muito maior do que aquele problema. Então, é importante de ser acolhido naquilo que eu... Porque às vezes, sabe o que aconteceu? Ele falou alguma besteira para ela, ou vice-versa, e aquilo bateu e doeu e estragou a noite. Mas, gente... Se eu estou vivendo aquilo, por que eu não vou poder partilhar isso com a pessoa que eu amo? Então, assim, essa questão do acolhimento é uma maneira fantástica também, e me sinto muito amado quando sou acolhido, Cristina. E para terminar, o meu, é uma coisa que eu não faço muito, que eu preciso fazer melhor, é amar... Não, eu faço bem, sim. É que eu pensei numa situação específica que o Betão
Quando eu trabalhava numa escola e ele tinha ele é muito brincalhão. Aí teve um dia que ele chegou lá na escola e ele deu uma buzinada. Sabe quando a pessoa chega assim na porta da escola, bé, e buzinou e gente, eu quase morri de vergonha, todo mundo quase morreu de susto. E falou, pelo amor de Deus, o que é isso, meu trabalho? Bom, e aí ele mudou. Estou morando numa outra cidade agora. Ele mudou. Ele tinha feito algumas vezes assim essa coisa extremamente desagradável. E aí ele parou. Para ela, achava mal barato. Chegava aloprando a povo. Não. Às vezes você pensa que está abafando, você está fazendo uma cagada enorme, né? Não é verdade? Nossa! E aí, algumas outras vezes aconteceu de alguém fazer e tal. E aí eu falei assim, olha o que você faz, né? Não, você faz igualzinho. Você faz igualzinho. Que aí ele criticou a pessoa que fez, você faz igualzinho. Gente, o bicho cresceu acho que uns 3 metros. Um homem velho quase me mordeu. Então, é o quê? Amar recomeçando, acreditar que o outro é capaz de mudar. Ele falou, eu não faço mais. Estou lutando tanto. Pelo amor de Deus, você está falando que eu continuo fazendo. Então, eu olhei aqui e falei, puxa, esse é um que a gente precisa fazer. É amar acreditando que o outro pode mudar. E já mudou, e já deu alguns passos. Né? E assim, gente, tem 10 para ele e 10 para ela, formas de amar, mas eu acho que... Mas não só essas questões, o livro é muito rico. Então, assim, vamos ser criativos, vamos aprender a conhecer mais um ao outro, porque é isso que vai fazer a gente ter comunhão de almas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!